Deus, glória a Deus, que alegria estar aqui, gente, que privilégio, que honra participar desse momento tão especial. Estou muito honrado, muito feliz, satisfeito no Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para entregar para nós nessa tarde, e eu venho lá de Bragança Paulista. Quem aqui já foi em Bragança Paulista? Levanta a mão, assim. Bragança Paulista, interior de São Paulo, fica mais ou menos 1h50, quase 2 horas daqui. E eu trago um abraço lá para vocês, um abraço do povo de lá para vocês. Eu sou casado com a Jéssica, tenho 3 filhos, a Mariá, a Lívia e o Israel. E eles quase vieram para cá para conhecer vocês, mas estão na casa da avó e a avó não deixou de vir para cá. A avó tem direito, né? Minha mãe, meu pai moram aqui perto, aqui numa cidade próxima. Aí a gente veio para poder vir para cá, mas aí os avós sequestraram as crianças, né? E tem sido um tempo bom também em família. E estar aqui é muito bom, muito precioso. Eu, lá em Bragança, congrego, faço parte da família Dizascope. E quem aqui é abençoado pelo Dizascope, levanta a mão aí, bom demais, né? E eu tenho o privilégio de lá, dentro do Dizascope, dentro do canal Dizascope no YouTube, ter começado a falar sobre saúde mental para o povo de Deus, para o público cristão. A gente começou a falar sobre a mente de Cristo em um quadro chamado Divinamente, e desse movimento de falar sobre saúde mental, sobre a mente de Cristo, Deus tem feito muita coisa e testificado conosco que esse é um assunto nosso, é um assunto que nós como igreja precisamos nos posicionar, falar. O mundo aguarda uma resposta, a resposta da igreja, a resposta verdadeira acerca do que é saúde mental. E nós temos pregado que saúde mental é a mente de Cristo. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, e isso é a grande urgência da nossa geração. Essa geração clama por respostas com relação às angústias da alma, aos sofrimentos, às crises, e tem sido uma jornada linda, tem sido um privilégio poder gastar a vida falando de Jesus e podendo mostrar Jesus para o ferido, para aquele que está doente, para aquele que está sofrendo. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje tem a ver com isso, tem a ver com saúde mental, tem a ver com sofrimento. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, e essa pergunta vai nortear aqui a nossa reflexão. A pergunta é: e se o nosso telhado quebrar para alguém poder ver Jesus? Quero repetir a pergunta: e se o nosso telhado quebrar para alguém poder ver Jesus? Com essa pergunta eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, verso 4. Marcos 2, 4. E você conhece essa história. O dia que Jesus curou um paralítico. E talvez a gente já tenha pensado acerca do paralítico, acerca dos amigos que carregaram aquele paralítico na maca, que fizeram aquele sacrifício tão grande pelo seu amigo doente. Falamos sobre a multidão, sobre aqueles que julgavam e ficavam olhando para os comportamentos de Jesus, dizendo: quem é esse que pode dizer os pecados estão perdoados? Como assim? Ele está blasfemando. Mas e se a gente for aquele que está hospedando Jesus e vai ter o telhado da casa destruído? Leia comigo, Marcos 2, 4. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, ou no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Tua palavra penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Tua palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
Tua palavra santifica, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra liberta, nós conheceremos a verdade nos libertará. A tua palavra é o teu poder criador. Quando tu diz, haja, já houve. A tua palavra é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós honramos a tua palavra porque honramos o Cristo encarnado. Nós honramos a presença que tem um nome, Jesus Cristo, aqui neste lugar. Então, por meio da sua palavra, muda todas as coisas, transforma o nosso coração, nos coloca no nosso verdadeiro lugar, aos teus pés. Coloca os nossos olhos onde eles foram feitos para estar, nos olhos de Cristo, contemplando a sua beleza e nos prostrando diante da sua glória em completa rendição. Nos permita te ver hoje. Nos permita te ver, abre os nossos olhos, fixa os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amigos, imaginem comigo, você hospeda Jesus. Você convida Jesus para casa. Você abre espaço na sua vida para Jesus. Você honra a presença de Jesus. Você é amigo de Jesus. Jesus vem morar na sua casa. Jesus vem habitar entre você, sua família, sua casa. Jesus vem participar da sua vida. Essa talvez seja a realidade de muitos de nós. Nós temos a presença de Jesus em casa. Nós temos a presença de Jesus em nós, sim? Todos nós que nascemos de novo, somos agora habitados pelo Espírito Santo de Deus. E olha que interessante, a presença de Jesus atrai, a presença de Jesus, ela convida, a presença de Jesus nunca deixa o ambiente igual, a presença de Jesus muda o ambiente, e aí começa a ter uma série de movimentações em torno da presença de Jesus. Isso estava acontecendo numa casa, em Cafarnaum. Jesus estava lá, na casa, muito provavelmente onde ele costumava ir. Cafarnaum era um lugar que Jesus gostava. Sabe, tem lugar que Jesus gosta de ir. Jesus gosta de ir em algumas casas. E aí, era uma casa que Jesus estava e tem uma multidão em volta e muita gente querendo ouvir sobre Jesus, querendo aprender com Jesus. Mas de repente tem alguém que não consegue chegar. Tem alguém que não consegue chegar até Jesus. Tem alguém que queria vê-lo. Tem alguém que precisava vê-lo, mas não podia por causa da multidão que se aglomerava. Tem muita resistência, tem muita coisa tentando impedir pessoas de verem Jesus. Porque quando a gente vê Jesus, tudo muda. Porque o simples fato de olhar para Jesus faz com que todas as coisas sejam reposicionadas. É como se abrisse a verdadeira visão quando a gente vê Jesus. Ele é a nossa realidade. Então ver Jesus abre um portal na história, por isso que o inimigo faz todo tipo de movimentação para criar uma resistência, para colocar qualquer coisa na frente, para criar distrações das mais diversas, para que a gente não veja Jesus. Aqueles amigos estão querendo que um paralítico veja Jesus. Eles então tentam passar, não conseguem. Tem muita obstrução, tem muita distração, tem muita gente, tem muita coisa acontecendo. Eles então tomam uma decisão, vamos subir, vamos pelo telhado. Esse telhado pode ser que tenha uma abertura, e lá nessas casas era comum que esse telhado não fosse fixo como o nosso hoje, que é uma laje. Mas imagina, é uma cobertura, ela cobre, ela é importante. Ela significa segurança, porque a cobertura de uma casa é segurança para casa. Uma casa sem cobertura é como uma cidade sem muro, é uma casa desprotegida, vulnerável. Então pensa comigo, aqueles amigos vão lá e eles mexem na estrutura, eles mexem na segurança da casa. Mexer no telhado é como mexer
na estrutura de segurança, de saúde, na estrutura de sustentação. Então pensa comigo, essa cobertura, esse telhado, para nós hoje, da nossa casa, podem representar muito bem as nossas estruturas de segurança, as nossas estruturas de saúde, as nossas estruturas de sustento, aquilo que sustenta a gente, aquilo que nos mantém saudáveis, aquilo que nos mantém equilibrados, aquilo que nos mantém protegidos. Mas pensa comigo, ser amigo de Jesus e hospedar Jesus em casa pode nos colocar em grandes riscos da nossa estrutura ser abalada. Ser amigo de Jesus pode trazer alguns problemas para a gente. Ser amigo de Jesus pode fazer com que algumas coberturas nossas precisem ser retiradas para que Cristo possa ser visto. Tem coisa que nos protege, mas nos impede de revelar Cristo. Tem coisa que nos defende. São limites nossos que a gente coloca, mas que atrapalham a revelação de Cristo para aquele que está ferido. E a pergunta é, e se alguns telhados tiverem que ser quebrados para que alguém possa ver Jesus? Você está disposto? Você quer hospedar a presença de Jesus mesmo sabendo que o seu telhado está correndo perigo? Você tem coragem de convidar Jesus para casa, mesmo sabendo que talvez, como Zaqueu, o seu telhado vai quebrar? Você vai ter que reestruturar toda a sua vida se Jesus entrar na sua casa. Eu quero mostrar para vocês 3 amigos de Jesus que hospedaram ele, que se relacionaram com ele. 3 amigos de Deus que tiveram o seu telhado mexido, que tiveram o seu telhado quebrado. Um deles, o primeiro deles que eu queria enfatizar com vocês, é Jó. Você lembra da história de Jó? Jó era um amigo de Deus. O próprio Deus dá testemunho dele para Satanás. Olha que legal, imagina Satanás tendo uma ideia trocada lá com Deus sobre você. Imagina, o assunto. Deus e o diabo falando da sua vida. Aí Deus fala assim, viu, você viu lá o meu servo? Como que é seu nome? Emerson. Você viu lá meu servo Emerson? Sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Você viu lá? O próprio Deus dando testemunho para o diabo, hein? Olha que interessante. Ele é meu amigo, eu confio em Jó. Ele é um cara que eu confio, ele é um cara que se relaciona comigo, ele é um homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E aí, olha a proposta de Satanás. Mas também, você coloca uma cerca em volta dele. Você bota um telhado. Tem um telhado, tem uma cobertura, tem uma proteção que impede as coisas de acontecerem com ele. Então vamos fazer o seguinte, tira o telhado dele. Tira o telhado dele e deixa eu mexer nas coisas dele. Deixa eu tocar nas coisas que ele tem. E você vai ver se ele não te abandona. Assim começa uma primeira onda de perdas, de prejuízos. Tudo que ele tem agora é tocado. Os recursos materiais, a estrutura, lembra da estrutura de segurança, a estrutura de saúde, a estrutura de sustentação, toda ela agora está abalada. Qual é a resposta de Jó? Nu eu vim a este mundo, nu eu tornarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Forte, né? Meu Deus. Mas tem uma outra conversa, Satanás volta. Ele diz, não, é o seguinte,
É porque eu toquei nas coisas que ele tem, mas eu não toquei nele. Deixa eu tocar nele agora. E aí olha que interessante, quando o Senhor permite que Satanás toque nele, agora ele e a esposa, porque olha que interessante, a esposa não era algo que ele tinha, por isso a esposa permaneceu. Os filhos ele tinha, os bens ele tinha, a esposa ele não tinha, a esposa é algo que ele é um com a esposa. Quando o Senhor diz, agora pode tocar nele, só preserva a vida, ele adoece no corpo, a esposa adoece na mente. Ela diz, amaldiçoa seu Deus e morre, ela está confusa. Ele começa agora com uma crise profunda dentro de si. Tudo dentro dele, toda a estrutura, todo o telhado dele, esse telhado aqui, essa casa, essa estrutura está destruída. Mas como é que termina? Jó 42. Depois de tanta angústia, de tantas perguntas, de tantos conselhos, de tantos aconselhamentos, os amigos tentando de todo tipo de jeito encontrar a resposta que fizesse sentido para Jó. Qual é a razão do sofrimento? É pecado? É fraqueza? Qual é a razão desse sofrimento? Onde você está errando? O que você deixou de fazer? Depois de tantas perguntas, tentando encontrar a razão, Tim Keller diz algo muito interessante. Ele diz, Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele fez tanta pergunta. Perguntou. Jó 42, o Senhor aparece para ele, e aí é Deus quem começa a fazer perguntas para ele. Olha que interessante. Ele teve as respostas que ele procurava? Não. O que ele teve? As perguntas que ele não conseguia fazer. Deus apareceu para ele, não apareceu com resposta, apareceu com perguntas. Ô Jó, onde é que você estava? Quando eu fiz as estruturas que sustentaram o mundo até aqui, até agora. Ô Jó, deixa eu te fazer algumas perguntas. Tim Keller dizia o seguinte, Jó nunca viu a razão pelo seu sofrimento ou a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus, e isso bastou. Não foram as respostas, foi a revelação. Às vezes a gente está buscando respostas de Deus para poder confiar em Deus, mas deixa eu dizer, Deus não é obrigado a nos dar respostas. Até porque o melhor de Deus não é a resposta que Ele pode dar, é a revelação de quem Ele é. Talvez você está tão incomodado, preocupado, querendo saber por quê. Por que que o Senhor permitiu? Por que que eu nasci nessa família? Por que que eu não tenho isso? Por que que eu tenho aquilo? Querendo saber respostas, e Deus está dizendo, ei, as respostas são isso aqui. Eu quero te dar algo muito melhor, eu quero te dar a revelação de quem eu sou. Você não precisa de resposta, você precisa de Cristo. Porque Cristo é o Logos, Cristo é a resposta, Cristo é o sentido, Cristo é a estrutura, Cristo é tudo. Ele sustenta todas as coisas, porque nele todas as coisas foram feitas, porque nada foi feito fora dele. Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste. Ele é o sustentador, o autor e o consumador de todas as coisas. Você não precisa de resposta, você precisa vê-lo. Você precisa de Cristo. A questão é, para vê-lo, o telhado precisa ser arrancado. Jó diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A pergunta é, você está disposto?
a ser amigo de Deus assim? Segundo, vamos lembrar de João Batista. João Batista é o filho de um sacerdote. Ele tinha por direito, porque era um direito hereditário, ele era da tribo de Levi, ele era da descendência dos sacerdotes. Então João Batista era alguém que devia estar onde? No templo. Ele era alguém que tinha que estar lá, dentro do templo, naquelas escalas, naqueles turnos. Mas sabe o que acontece com ele? Ele tem o seu telhado tirado, e ao invés de um templo, ao invés de uma estrutura de segurança, de saúde, de sustento, para onde João Batista vai? João Batista vai para o deserto. Por que ele vai para o deserto? Porque era lá que a voz estava ecoando. Voz do que clama no deserto. Ele entendeu. O Senhor não está na estrutura. Eu preciso vê-lo. Então ele vai para o deserto. Para que ele vai para o deserto? Ele vai para o deserto para procurá-lo, porque a voz estava ecoando. Aí sabe o que acontece? Por conta disso, por abrir mão, por ter a sua estrutura mexida, por ter o seu telhado abalado, ele vive uma vida extremamente desgastante. Imagina o deserto. Imagina morar no deserto. Se um dia assim, um pouco mais quente nos incomoda, imagina morar no deserto, sem ar-condicionado. Imagina as condições, imagina a rejeição que ele sofria por parte dos religiosos, do sistema que ele rompeu. Imagina a culpa que possivelmente podia vir no coração dele. O que vão pensar do meu pai? O que vão pensar de mim? Mas olha que interessante. João Batista é esse que está lá no deserto, pregando uma mensagem nada popular. Que a gente sabe o fim dele. Ele termina com a cabeça numa bandeja. Ah, gente, o evangelho não é uma mensagem que te propõe que a sua cabeça vai ser honrada. O evangelho é uma mensagem que propõe que você vai gastar a sua vida por uma causa que é eterna. E que ainda que nessa vida você tenha que padecer muitas perseguições. E digo mais, a promessa é... todos aqueles que piedosamente ou piamente querem seguir a Cristo padecerão perseguições. A promessa não é você vai ser louvado, a promessa é você vai ser perseguido. O seu telhado vai ser arrancado em algum momento. E sabe o que ele diz? No meio dessa sua vida incomum, desgastante, longe dos holofotes, longe dos aplausos, longe da plateia, sabe qual é a constatação dele? Um dia o cordeiro está passando. E é ele quem diz: vejam, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Convém que ele cresça, que eu diminua. É ele, é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. É ele. Ele deve crescer, ele deve ser honrado, ele importa. É sobre ele.
E eu estou aqui preparando o caminho para que mais pessoas possam vê-lo. Eu estou aqui deixando o meu telhado à sua disposição para que todos possam vê-lo. Eu estou aqui para que o meu telhado seja arrancado, mas que ele seja glorificado. E por último, Lázaro, amigo de Jesus, amado por Jesus. Você conhece a história? O Evangelho de João vai relatar que Lázaro fica doente. Seu telhado, sua saúde, sua segurança. Tudo começa a abalar. E aí o que um amigo de Jesus faz nesses momentos? Ele ora. Pergunto a vocês, faltou oração para Lázaro? Não. Chegou a mensagem até Jesus, seu amigo, aquele que você ama, está doente, está enfermo. Aí, o que você espera de Jesus nessas horas? Que Jesus pare tudo e vá até a sua casa para te curar. Ainda mais, imagina, você conhece Jesus, você é amigo de Jesus, você sabe como é que Jesus lida com os doentes. Chegou um doente para Jesus, o que ele faz? Cura. Jesus nunca ficou assim, não vou curar não estou afim de curar você. Só em Nazaré que o povo não tinha fé, que aí ele curou um pouquinho só, mas não deixou de curar. Mas olha que interessante, o amigo dele está doente, manda uma mensagem para ele. Você imagina que ele vai largar tudo ou vai mandar uma cura à distância, igual a do servo do centurião? Uma palavra é suficiente. Jesus podia ter falado: Lázaro, seja curado. Era simples. Mas Jesus espera. Espera o quê, gente? Espera o resto do telhado ser arrancado. Tem hora que Jesus espera. Ele nunca demora, mas ele espera. A gente acha que Jesus está demorando, sabe o que ele está fazendo? Esperando arrancar o telhado inteiro. Aí olha que interessante. Piorou. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Imagina, você está com uma situação complicada, você vai orar. Aí você ora crendo no milagre. Aí você faz campanha, faz jejum, bota a igreja inteira para orar, para interceder. Aí no outro dia, o que acontece? Piora. Já aconteceu? Sim? Você está lá, na luta, crendo, confiando no Senhor, você não desistiu. E aí vem a notícia, melhorou? Não, morreu. Imagina a cabeça de Lázaro antes de morrer. Cara, eu achei que ele me amava. Eu achei que ele se importava comigo, eu achei que eu era importante para ele. Imagina Marta. Imagina Maria, quantas vezes nós recebemos Jesus aqui em casa, e agora como é que a nossa casa está? Destruída. Como é que está o telhado da nossa casa? Arrancado. A gente conhece a história, depois de morrer de fato, agora Jesus diz, vamos lá, Lázaro, nosso amigo, está dormindo, eu preciso acordar ele. Aí os discípulos, mas se ele está dormindo, está de boa. Não vamos nos expor a problemas, não vamos deixar o nosso telhado que é de vidro exposto. O povo lá estava querendo fazer mal para a gente vai se expor novamente. Aí Jesus, enquanto é dia, eu tenho que fazer as obras do meu Pai. E perceba, Jesus não age fora da hora, ele não sofre antes da hora. Mas ele também não deixa de sofrer na hora que tem que sofrer. Só um parênteses, lembra Jesus na mesa da ceia? Ele está prestes a ser entregue lá no Getsemane. Ele sabe que ele vai padecer, ele sabe que ele vai sofrer. E ele diz assim, eu desejei ansiosamente comer com vocês essa noite, antes que eu padeça. Olha que coisa estranha. Jesus sabe que vai sofrer, mas ao invés de estar ansioso pelo que ele ia sofrer, ele estava ansioso pela comunhão que ele ia ter com os irmãos.
Ele não estava preocupado com o Getsêmani. Ele não estava assim, eu estou muito ansioso porque eu sei que eu vou sofrer. E eu não tenho ideia quantos açoites serão. Quanto tempo vai demorar para que eu morra. Eu não sei como é que vai ser essa exposição pública. Quanta vergonha eu vou passar. A ansiedade dele era, eu desejei ansiosamente sentar com vocês. Comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Ele não sofria antes da hora. Mas a hora que chega a hora de Jesus, também nada impede Jesus de fazer o que tem que fazer. Jesus diz, chegou a hora, eu vou. O que eu estou querendo dizer? Jesus não está atrasado. Jesus não perdeu o controle. Quando o nosso telhado está sendo arrancado, Jesus não está indiferente, Jesus não está omisso. Ele sabe muito bem em quem confiar. Ele sabe muito bem quem são os amigos dele, com os quais e para os quais ele pode compartilhar alguns dos sofrimentos dele. E a pergunta que rege, e é a pergunta dos discípulos, mas peraí, e essa enfermidade então? E Jesus, conhecendo o coração deles, diz, essa enfermidade aí não é para a morte. E aí eu quero que você guarde essa frase no coração. Existem alguns sofrimentos dos amigos de Jesus que são exclusivos para os amigos de Jesus. Tem dores que só os verdadeiros amigos de Jesus podem suportar. Tem alguns sofrimentos que só os melhores amigos de Jesus podem passar. Sabe por quê? Porque tem algumas porções da glória de Deus que só os melhores amigos de Jesus podem revelar. Tem aquela famosa frase, né? Não lembro quem foi que disse, mas é famosa. Se é assim que trata seus amigos, não me admiras que tenhas tão poucos. Porque quando o seu pneu fura no meio da madrugada, para quem você tem coragem de ligar? É só para um amigo, né? Com quem que você compartilha as suas dores? É só com os amigos. A questão é, você tem coragem de dizer, eu quero ser amigo de Deus, sabendo que Ele pode compartilhar algumas das dores e dos problemas e dos sofrimentos dEle com você, e te envolver em algumas questões que são muito desconfortáveis, e que podem arrancar o seu telhado, e que podem comprometer a sua saúde, e que podem comprometer a sua estrutura, a sua segurança. E se a gente está vindo para Jesus em busca de conforto, a gente está vindo para o lugar errado. Porque Ele pode a qualquer momento usar o nosso telhado para colocar um Lázaro em meio a uma angústia, a uma crise profunda. E sabe o que acontece? A gente conhece a história, Lázaro está morto, sepultado, e já faz 4 dias, e Jesus então chega lá. Mas quando Jesus chega lá, todo mundo está perguntando, e agora? O que Jesus faz diante da morte? E é naquele momento que Jesus diz, eu sou. Gente. Eu sou. Esse é o nome de Deus que Ele disse para Moisés. Eu sou. Mas Ele não diz só eu sou, como se isso já não fosse suficiente. Ele diz eu sou a ressurreição e a vida. E agora todos os que ali estão diante da morte podem ver Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida. Por que que viram Jesus, aquele que é o eu sou, a ressurreição e a vida? Porque um amigo suportou o sofrimento. Um amigo foi abalado. Uma família de amigos, uma casa foi abalada. E eu encerro com o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios capítulo 4, ele diz que nós temos um tesouro em um vaso de barro.
O vaso é de barro. O que isso significa? É frágil. É quebrável. Mas sabe o que isso significa também? Que tem um tesouro dentro dele. E que quando esse tesouro ou quando esse vaso quebra, sabe o que acontece com o tesouro? Ele é revelado. Toda vez que um amigo de Jesus quebra, há uma oportunidade de revelar o tesouro que tem dentro dele. Sabe por quê, gente? Porque a gente não quebra, a gente não rasga, porque a gente é bom. Não é a gente que rasga, não é a gente que quebra. Sabe por que a gente pode hoje expor a nossa cobertura para Deus? É porque antes de qualquer coisa que a gente exponha para Deus, e que a gente entregue para Deus, e que a gente rasgue para Deus, sabe o que aconteceu no dia em que Jesus se entregou na cruz do Calvário? Havia uma cobertura. Havia um telhado, uma cobertura, uma separação entre os homens e Deus. Havia um véu. Mas sabe o que o Deus que nós servimos fez? Ele rasgou a cobertura que nos separava dele. Sabe por que a gente pode entregar o nosso véu, a nossa cobertura, o nosso corpo, os nossos sofrimentos para Ele? É porque antes disso, Ele entregou o véu dele para nós. O véu foi rasgado, não foi de um lado até o outro, foi de cima a baixo. O próprio Deus se rasgou, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sabe por que Ele foi rasgado? Sabe por que o véu se rasgou? Para abrir um novo e vivo caminho para a presença do Senhor, e agora todos podem vê-lo. A gente não começa nada. Por que a gente pode entregar a nossa cobertura para Ele? Por que a gente pode entregar a nossa estrutura para Ele? Por que a gente pode entregar a nossa carne para Ele? É porque antes de qualquer coisa, Ele entregou a dele por nós. A gente não começa nada, a gente só responde. Não é a gente que está fazendo alguma coisa para Deus. Ele fez tudo por nós. A gente só está agora vivendo como quem nasceu de dentro dele. Agora, a nossa natureza é essa. A nossa natureza é a glória de Deus precisa ser conhecida. E se o preço disso é quebrar o vaso de perfume, é o vaso ser quebrado para que o perfume seja liberado, é que o meu corpo, as minhas angústias, as minhas dores, as minhas crises, sejam oferecidas diante dele, dizendo assim: Senhor, eu não entendo como Jó, eu não sou perfeito como João Batista, que mesmo depois de ter visto Cristo, ele ainda pergunta: é tu mesmo? Ou a gente espera outro? Como Lázaro e sua família, que diante da angústia dizem: se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui. Não tinha acontecido desse jeito, sabe? Tem muita gente que está nessa crise. Se o Senhor realmente estivesse comigo, não tinha acontecido o que aconteceu. Meu telhado, minha casa, minha família, minha saúde não estava assim. Por que eu tenho crise de pânico? Por que eu tenho esses pensamentos ruins? Por que eu tenho essa ansiedade que não me deixa? Deixa eu dizer uma coisa para você. No Getsemane, Jesus experimentou a pior crise de ansiedade que um ser humano já pode, ou já pôde experimentar. Você acha que a angústia que você sente, ele não sabe como é? Mas lá no Getsemane, ele disse assim: a minha alma está angustiada até a morte. A angústia que Jesus sentiu foi tão intensa que fez os vasos sanguíneos das glândulas sudoríparas romperem.
Ele entrou num colapso profundo no seu corpo. Sabe o que estava acontecendo ali? O véu estava sendo rasgado, a cobertura, o seu corpo estava sendo completamente rasgado. Ele estava sendo moído no Getsêmani, que era um lugar da prensa. Sabe o que estava acontecendo com a estrutura dele? Ele estava entregando a estrutura. Mas sabe o que estava acontecendo ali? Aquela estrutura rompida estava liberando o poder dele para nós. Assim como a azeitona, quando prensada, libera a essência dela. O azeite, Cristo, quando estava sendo moído, quando estava sendo esmagado, estava liberando para nós o poder, a essência, toda a plenitude de Deus estava sendo entregue a nós, dizendo assim: agora sejam cheios do meu Espírito. Sejam cheios de toda a plenitude, e agora vocês podem suportar todas as coisas, para que a glória de Deus seja revelada. Só tem uma missão que vale a pena no mundo: a glória de Deus. Não é a glória do nosso nome. Todos os nomes serão esquecidos. Todos os telhados um dia vão passar. Só tem uma coisa que vai permanecer. É o que foi feito para revelar Cristo. Se tem uma causa que vale a pena entregar nosso telhado, nossa cobertura, é a causa da revelação de Cristo em meio às nossas dores. Paulo diz assim, e eu gosto daquele texto de Paulo orando, pedindo ao Pai para que tirasse dele aquele espinho na carne. Sabe o que estava acontecendo ali? Era a estrutura dele sendo rasgada, espetada. E ele diz: Pai, se possível, tira de mim, parecendo Jesus, 3 vezes, igual Jesus. Retira de mim. E aí o Senhor disse, o Senhor apareceu. E ele disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em meio a vasos de barro que quebram, o Senhor revela a glória dele ao mundo. Jesus quer ser visto e não é pelos poderosos. Não é através de gente que não quebra. É através de gente que entendeu que o maior milagre da humanidade foi feito quando o próprio Deus foi rasgado para que nós pudéssemos vê-lo. Agora o convite é: nós podemos ser parte da missão que move o mundo de eternidade a eternidade. É revelá-lo, é mostrar sua glória em meio ao sofrimento. Só nessa era a gente vai poder revelar a Deus sofrendo. Porque na eternidade não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter morte. Talvez você só tenha essa oportunidade aí de revelar Cristo. Como Paulo disse aos Filipenses: quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que importa não é que eu vivo mais, é que Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no poder que está em mim, por meio da presença do Espírito Santo de Deus. Você crê nessa mensagem? Quero te convidar a se colocar de pé, eu quero orar com você. Tem algumas pessoas que precisam ser curadas hoje. E eu quero ser bem intencional nessa oração. O Espírito comunicou comigo que essa tarde seria uma tarde de cura. A nossa cura não necessariamente é a gente parar de sofrer. A nossa cura é a gente começar a sofrer pela causa certa. É sofrer para revelá-lo. É sofrer para mostrá-lo ao mundo.
Tem alguém que está precisando ser curado por Jesus hoje? Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Quero orar por você. Mantenha a sua mão levantada. Eu quero orar por pessoas que perderam a revelação de Jesus, que já não o veem mais, que só veem a estrutura, que só veem a religiosidade, mas hoje querem um novo começo. Tem gente que precisa entregar a vida para Jesus hoje, porque a conversão que teve lá atrás não foi consciente. Se você é uma dessas pessoas, levanta a sua mão. Quero orar com você, por você. Espírito Santo de Deus, aplica a obra do teu evangelho em cada coração aqui hoje. Que o poder que emana do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, visite agora cada coração. Senhor, tem cura para ser liberada aqui agora. Nós queremos te ver. Nós queremos não respostas, nós queremos revelação. Senhor, cura os teus filhos que estão deixando de revelar Cristo em meio aos seus sofrimentos. Pai, visita agora a ansiedade do nosso coração, visita, Senhor, a angústia, o vazio, visita os vícios, as crises. O Espírito comunica ao meu coração que tinha gente aqui que tinha desistido da vida, que estava pensando em tirar a própria vida, e hoje o Senhor está dizendo: você é meu, você é minha, eu chamei você, eu escolhi você, e eu vou revelar a minha glória em meio às suas dores. Não desista. Levante as suas mãos agora, o mais alto que você puder. Comece a exaltar o nome de Jesus. Comece a dizer palavras de adoração a Jesus. Comece a glorificá-lo. Comece a honrá-lo. Comece a dizer o quanto Ele é maior que as suas estruturas. O quanto Ele é digno de ser revelado em meio às suas quebras, em meio às suas desestruturações, em meio às suas crises estruturais. Se você tiver coragem, diga: Jesus, eu quero ser seu amigo. Jesus, eu quero ser seu amigo, custe o que custar. Jesus, eu quero colocar o meu telhado à sua disposição. Ah, Jesus, compartilha as tuas dores conosco, porque nós queremos compartilhar a sua glória com o mundo. Para isso que existimos, para isso que nascemos. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Só tem uma canção que importa. É a canção que diz que o Cordeiro é digno de receber a honra, a glória, o poder, o domínio, a majestade pelos séculos dos séculos. De eternidade a eternidade, tem um nome que está acima de todo nome. Todos os nossos problemas têm nome, ansiedade é nome, depressão é nome, câncer é nome, morte é nome, mas tem um nome que está acima de todo nome. Ah, o nome de Jesus. E é esse nome que nós exaltamos, nós levantamos, nós colocamos acima dos nossos telhados, nós exaltamos o nome de Jesus, nós levantamos o nome de Jesus acima de toda estrutura, acima de toda cobertura. O nome de Jesus é glorioso, é grandioso, é santo, é sublime, é majestoso. Então louve e exalte ao nome de Jesus.